Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Cíntia Souza, professora da disciplina Didática da Faculdade Unipac. Eu vou trabalhar com vocês agora o módulo 2 da nossa disciplina de Didática, e este módulo ele vai ser um dos conteúdos da nossa prova A3, que acontece no dia 18 de junho. Neste módulo 2, vocês precisam saber quais são os pontos principais do conteúdo. Os pontos principais serão a Lei 9.394. Essa lei, ela abrange todo o sistema de ensino brasileiro. Nós vamos ver alguns processos de aprendizagem. Também vamos trabalhar com a questão da aprendizagem e ensino de estratégias, ou seja, como facilitar a aprendizagem para os nossos alunos. Vamos trabalhar a questão de planejamento educacional, ok? Vamos então começar pela nossa Lei 9.394 do ano de 1996. Essa lei, ela é conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela é o principal documento brasileiro onde todo o sistema de educação é baseado. Ou seja, qualquer ação que vamos fazer na educação precisa estar de acordo com essa lei, ok? Temos também os parâmetros curriculares nacionais. O que são esses parâmetros curriculares nacionais? São documentos divididos por disciplinas e divididos também por séries para indicar qual é o objetivo de cada série, o que o aluno deve aprender em cada série. Por exemplo, no parâmetro curricular nacional da língua portuguesa, vai estar escrito lá que no 6º ano do ensino fundamental 2, o aluno precisa ter acesso à informação de história em quadrinhos. Então, lá eu vou ter os objetivos, o conteúdo que precisa ser ensinado. A nossa Lei de Diretrizes e Bases, ela divide-se em duas partes. A educação brasileira é dividida entre a educação básica e a educação superior. A educação básica, ela é uma obrigação de oferecimento pelos governos, seja ele municipal, estadual ou federal. Já o ensino superior não é uma obrigação do governo, ok? A educação básica, além dela ser uma obrigação do governo, o aluno também precisa cursar essa educação básica. A educação básica, ela é dividida em educação infantil, a educação no ensino fundamental e a educação no ensino médio. O ensino fundamental e o ensino médio é um dever e uma obrigação para que todos, dentro da idade, tenham acesso. Já a educação infantil não é uma obrigação de acesso a ela, ou seja, os pais não precisam colocar os filhos na educação infantil. Já no ensino fundamental e no ensino médio é uma obrigação. O ensino superior, ele vai ser dividido em graduação, que é o que vocês estão fazendo aqui na Unipac, ou seja, vocês estão aprendendo uma profissão, e depois a gente tem a pós-graduação. O que é a pós-graduação? É quando você faz uma pós, ou quando você faz um mestrado, um doutorado ou pós-doc. A educação infantil, ela se divide entre creche e escola. Vamos ver agora a divisão por idade certinha desse tipo de educação brasileira. Então, olha aqui, ó, a educação básica tem a educação infantil. Lembrem-se que falei para vocês que a educação infantil divide-se em duas partes, creches e pré-escolas. As creches são para as crianças de 0 a 3 anos. E geralmente a creche, ela aceita o aluno, a criança, que o pai trabalha, ok? As pré-escolas são para alunos de 4 e 5 anos. Ela é gratuita, mas não obrigatória. O que significa isso? Significa que o governo oferece tanto a creche como a pré-escola, só que não é uma obrigação do pai colocar o menino, matricular, e também não é uma obrigação
de frequentar para os alunos, ok? Ela é de competência dos municípios. Então, quer dizer que se algum dia estiver faltando alguma creche na cidade de vocês, no bairro de vocês, qual o órgão que é responsável por isso? O município. O ensino fundamental, ele é obrigatório e gratuito. O que significa ser obrigatório? Que o aluno que está nessa faixa etária precisa cursar o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele vai ser dividido em duas partes: anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e os anos finais, que é do 6º ao 9º ano. Os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, é uma responsabilidade do município. Já os anos finais, do 6º ao 9º ano, que também é conhecido como Ensino Fundamental 2, é uma responsabilidade do Estado. Se na sociedade está faltando o Ensino Fundamental 1, ou seja, os anos iniciais, a responsabilidade é do município. Se já está faltando, é do 6º ao 9º ano, o Fundamental 2, a responsabilidade é do Estado. O ensino médio, ele é o nosso antigo 2º grau, que era 1º, 2º e 3º ano. Ele é de responsabilidade do Estado e ele pode ser técnico. O que significa isso? Significa que o aluno, além de estudar o conteúdo convencional do ensino médio, ele aprende uma profissão. Então, por isso que ele pode ser técnico profissionalizante. O ensino superior, ele é da competência da União, ou seja, do governo federal, mas ele também pode ser oferecido por estados e municípios, desde que a União autorize e fiscalize essas instituições de ensino, ok? Temos outros tipos de educação que, inclusive, vocês estão vivendo agora esse novo tipo de educação por causa dessa pandemia. Nós temos a educação especial. O que é a educação especial? A educação especial é voltada para pessoas com alguma deficiência. Então, por exemplo, se o aluno ele não tem a visão, a educação precisa ser uma educação inclusiva. Então, precisa dar o material em braille para ele. Ok? Então, atende aos educandos com necessidades especiais. Na verdade, esse termo aqui, necessidades especiais, ele está até inadequado. O correto é pessoas com deficiência, ok? Então, se o aluno tem alguma deficiência, cabe ao governo oferecer essa educação especial. Nós também temos a educação à distância. O que é a educação à distância? É o que a gente está vivendo agora, que é a EAD, ok? Que é a nossa educação à distância que vocês estão vivendo na prática. A educação à distância significa o quê? Que o aluno não precisa ir para um determinado lugar para ter acesso a essa educação. Então, por exemplo, ele pode ter acesso à educação por um áudio de um rádio, ele pode ter acesso à educação pela internet, ele pode ter o material levado até a sua casa. Então, a educação à distância é quando o aluno não precisa ir a um local específico, como uma escola, um prédio, para ter acesso à educação. Geralmente, a gente liga muito a educação à distância à tecnologia, à internet, mas não é só isso. Por exemplo, se eu fazer um programa de rádio, e esse programa de rádio chega lá no interior do Nordeste, e o meu objetivo é transmitir conhecimento, eu estou fazendo uma educação à distância, ok? Nós temos a educação profissional e tecnológica, que é a educação que vai já visar fazer uma profissão ou algo que seja técnico, ok? Nós temos a educação de jovens e adultos, que é conhecido como EJA. O que é a educação de jovens e adultos? São as pessoas que não tiveram acesso à educação no ano ou na data correta e depois de um tempo elas voltam a estudar, ok?
nós temos a educação indígena. A educação indígena é o quê? Levar a educação para os povos indígenas, ou seja, levar a educação até as aldeias, sempre com o intuito de respeitar a cultura da tribo. Então, eu não posso chegando lá, porque eu estou levando a educação, achar que a minha cultura de pessoa branca, de pessoa da cidade, é a correta. Eu vou levar a educação até a aldeia, respeitando a cultura daquela tribo aonde eu estou indo, ok? Nós temos aqui algumas funções, eu acho que 2 palavras que são chaves para a educação: professor e aluno. Então, qual que é a função do professor? O professor, ele vai orientar e também desorienta, né? Por que acontece isso? Porque tem hora que o professor precisa ajudar a gente e ele é mais confuso do que se estivesse não fazendo nada. Ele desafia o tempo todo. Por quê? Ser professor não quer dizer que você saiba tudo. Então, você está num constante desafio de aprender algo novo. E a gente precisa aprender novos conhecimentos. Não é porque vocês estão lá, formaram, igual vocês formaram em enfermagem, que vocês não vão aprender novos conhecimentos depois quando estiverem no mercado de trabalho ou quando forem se transformar professores da faculdade. O professor, ele sempre precisa estar aprendendo novos conhecimentos. O professor, ele pesquisa junto com colegas e alunos, né? Então, na faculdade aí, vocês devem ter professores que fazem o quê? Pesquisas com vocês. Então, essa é uma função do professor. Ele vai buscar a inovação como meta. Então, o objetivo de um bom professor é realmente buscar algo que seja novo para vocês, alunos. Ele precisa desenvolver uma autonomia, né? Porque o professor precisa ter domínio do conteúdo, precisa ter domínio da sala, precisa ter domínio da situação de ensino. E ele estabelece um vínculo entre a comunidade. Qual que é a função do aluno? Então, a função de vocês, hoje, vocês estão aqui como estudantes de enfermagem, mas daqui a uns 2, 3 anos, vocês podem ser professores de enfermagem. A função de um aluno é o quê? Levantar hipóteses, ou seja, vocês precisam questionar, vocês precisam perguntar o porquê que aquilo acontece daquela maneira. Vocês vão analisar, vocês vão fazer análise do que lhe é ensinado. Vocês vão organizar dados e ideias, vocês depois vão selecionar as informações e conhecimentos que vocês consideram importantes, porque nós temos várias disciplinas, então a gente não assimila tudo que nos é passado. Vocês vão fazer a seleção de quais informações e conhecimentos são importantes para vocês. Vocês vão realizar decisões, vão desenvolver também a autonomia, porque o aluno, ele não pode ficar dependente só do professor. Ele precisa ter o quê? Autonomia. E por fim, ele também vai exercitar a sua cidadania, ok? Vamos agora então ver a função de um projeto pedagógico. O que é um projeto pedagógico? Quando vocês estiverem dentro de uma área de ensino, de uma escola, de uma universidade, vocês vão ver que tudo precisa estar fundamentado num projeto pedagógico. O que é um projeto pedagógico? É um documento com fundamentação teórica, linhagem epistemológica. O que significa isso? Qual que é a linha de pesquisa da escola? É uma linha tradicional? É uma linha mais moderna? Então, e vai ser elaborado pela equipe técnica. Esse projeto pedagógico vai escrever tudo que acontece na escola. Ou seja, quais são os caminhos que a gente tem dentro dessa escola, ok? Nós temos também a proposta curricular. O que é a proposta curricular? Ela possui o projeto pedagógico inserido, retrata o contexto social, político, geográfico, cultural da comunidade, elaborado pela equipe técnica pedagógica juntamente com os professores. Ou seja, uma proposta curricular é quando eu vou levar em consideração o contexto onde está inserido o meu aluno. Por exemplo, eu não posso fazer uma proposta curricular falando que o aluno tem que usar a tecnologia se na minha cidade não tem acesso à internet. Então, essa proposta curricular, ela tem que estar de acordo com o contexto social. Por exemplo, eu não posso falar no meu projeto curricular que eu vou trabalhar com os alunos o ciclo da neve,
Porque aqui no Brasil nós não temos essa questão, ok? Então, a proposta curricular leva em consideração o contexto onde o aluno está inserido. Nós também temos o plano de ensino. O que é o plano de ensino? O plano de ensino, ele é elaborado a partir do projeto pedagógico e da proposta curricular. Ele é estruturado por ano escolar. Então, por exemplo, quando eu vou dar aula para vocês de didática, eu preciso fazer o meu plano de ensino. Ou seja, quais são as técnicas, quais são os conteúdos que eu vou utilizar na minha disciplina didática, visando vocês, alunos de enfermagem. Esse plano de ensino, ele tem que estar de acordo com a proposta curricular e com o projeto pedagógico. Por exemplo, eu, Cíntia, ao fazer o meu plano de ensino da disciplina didática, eu tive que ler o projeto pedagógico, a proposta curricular do curso de enfermagem da Unipac, para saber qual o conteúdo que eu deveria e poderia cobrar nessa questão. Outra questão muito importante que vocês precisam levar em consideração é a questão da gestão democrática. O que significa a gestão democrática? Essa gestão democrática quer dizer que tanto escola, comunidade escolar, como alunos, professores, direção, assim como a comunidade escolar que não está na escola, mas que é pais, que são os vizinhos, eles precisam discutir esses projetos. Então, para que o projeto político-pedagógico seja democrático, tenha uma gestão democrática, é preciso que tenha uma discussão coletiva, ou seja, que todas as pessoas envolvidas no processo de educação participem. Ok? Então, tanto pai, aluno, professor, direção precisam estar envolvidos nos problemas da escola. Só assim que nós vamos ter uma gestão democrática. Qual que é a função do nosso planejamento? Tudo que vocês forem fazer numa escola, numa universidade, vocês precisam de um planejamento. O que é o planejamento? É um documento que vocês vão colocar passo a passo qual é o objetivo da sua ação. Então, por exemplo, ao fazer uma aula para vocês, eu preciso fazer o meu planejamento. Então, eu preciso colocar qual é o objetivo da minha aula, qual a metodologia que eu vou utilizar, qual o conteúdo que eu quero que vocês aprendam. Então, eu preciso planejar a minha aula. Uma palavra-chave no universo acadêmico é planejamento. Então, o planejamento é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos. Ok? Lembrando que o meu planejamento precisa estar de acordo com aquelas outras 3 partes lá atrás, ok? O planejamento escolar engloba 3 níveis: o da escola, o ensino e o plano de aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre estes conteúdos, podem me mandar